Eu vim aqui agora falar sobre a pergunta que eu coloquei aí no canal e para que a gente troque algumas reflexões aqui a respeito do Ayurveda é para quem não tem pressa. Essa é uma frase que eu falo muito em aula, principalmente nas aulas de pergunta e resposta, quando os alunos fazem perguntas tentando trazer para a racionalidade o Ayurveda. Essa é uma tendência nossa, educacional, cultural. O ocidental ele tenta trazer para a racionalidade, ele tenta encaixar, ele tenta colocar dentro da caixinha, da cápsula, para facilitar os nossos processos. Isso não é feito de propósito, é um processo da própria mente de cada um, né? Então, para que a gente faça um processo de transformação, a gente precisa sair dessa caixinha. E essa é a minha proposta aqui. Então vamos lá? Vamos refletir um pouquinho mais além do que essa racionalidade habitual nossa do dia a dia? Eu acho que isso é bastante importante, né? Para que a gente entenda o movimento universal, a gente também precisa entender o movimento de cada ser, né? Cada ser, apesar de ter um mecanismo, né? O Ayurveda nos propor um mecanismo de identificação dos biotipos e a gente tentar decorar aquelas listas todas e fazer os testes e falar, não, eu já sei como que funciona o Ayurveda, né? Tem algumas pessoas que estão estudando e tentam buscar através desse mecanismo um resultado de entendimento, de compreensão. Isso é muito natural. Eu também passei por esse lugar, né? E depois de muitos e muitos anos, porque eu já estou no Ayurveda há quase 20 anos, né? Então, depois de repassar várias vezes, assistir várias vezes a mesma aula, né? Eu comecei a compreender e entender as coisas de uma forma diferente. Mas a minha maior experiência foi sim dentro do consultório. Hoje eu já somo mais de 20 mil atendimentos dentro do consultório. E isso dá uma base, uma concretude para nós que só a experiência, só esse caminhar é que faz conquistar isso, né? E por isso que o Ayurveda não é para ter pressa, porque senão você vai para a racionalidade. Então, esses 20 mil atendimentos me mostraram que biotipos muito parecidos, eles tinham um funcionamento, um movimento diferenciado, né? Apesar dos doshas terem aqueles elementos e aquelas identificações, nós precisamos avaliar também que esses seres eles vêm com uma história, uma carga espiritual. Eles vêm com os processos kármicos. E desses processos kármicos, eles vivem aqui também as suas experiências. Algumas eles conseguem transpor, conseguem dar os seus saltos quânticos, alguns ciclos eles conseguem vencer e outros não. Outros não ficam bem compreendidos e tudo isso fica no sistema registrado. A partir desse registro, ele vai agir de certa forma e ele pode perturbar, sim, um ou outro elemento, um ou outro dosha no sistema. Esse ser ele chega para nós, às vezes, como um novelo de lã. Você olha para ele e fala, meu Deus, mas eu não consigo compreender qual é a natureza desse ser. Ele é kapha, ele é pita, ele parece ser tudo, porque ele tem todos os distúrbios de todos os doshas. É verdade, e isso acontece mais do que a gente imagina. Então vamos lá. Qual que é a denominação? Qual que é o conceito do Ayurveda?
Ele é uma medicina de autoobservação. Só falando sobre autoobservação, a gente já entende que a gente precisa de tempo para fazer essa autoobservação, se for de nós mesmos. É uma medicina da vida, a gente precisa desse tempo de vida, viver os processos cíclicos para que a gente tenha essa compreensão. Os Vedas, eles não vão abrindo as portas para nós se a gente não subir os degraus anteriores. É aos poucos, a gente vai subindo, a gente às vezes desce alguns degraus, sobe outros e a gente vai tendo a compreensão. A gente repassa no mesmo lugar, só que a nossa percepção já é diferente. Então, o Ayurveda é para quem não tem pressa. Claro que nós precisamos entender do funcionamento todo do nosso sistema, dos subdoshas, dos doshas, das ações, dos distúrbios, das disfunções. E essa mecânica toda, ela é muito importante. Mas tem algo que influencia nessa mecânica toda também, que são os estados mentais. Então, o estado mental de biotipos muito parecidos pode influenciar completamente a vida daquela pessoa. Então, não dá só para falar de um aspecto físico. A gente precisa falar do contexto geral. E quando você entra no aspecto mental daquela pessoa, você tem que compreender toda a jornada de vida dessa pessoa. E isso leva tempo. A gente não pode também, como terapeuta, entrar com tanta força, né? Eu tenho todo esse conhecimento, então agora eu vou aplicar tudo que eu conheço porque ela vai mudar de vida. Não. Às vezes, só o que a gente pode fazer naquele momento é cuidar do emocional daquele ser que está ali, porque ele não sustenta nada mais além disso. Então a gente precisa, sim, não ter pressa. A gente precisa respeitar, a gente precisa trazer para essa relação conosco, nos dando tempo para que a gente faça os nossos processos e com o outro para que ele também faça o processo dele. Porque senão o elástico, ele estica muito e ele arrebenta. E aí a situação fica muito pior. Então a gente precisa sim não ter pressa. A partir do momento que a gente identifica as questões e onde se encontra aquela mente, então a gente começa a trabalhar as questões emocionais, as questões da mente daquela pessoa, através do físico, de uma forma muito sutil e generosa e educada, e também fazendo os ajustes que são necessários no movimento da dança da vida daquela pessoa. E para isso, a gente não pode ter pressa. Bom, o Ayurveda é uma infinidade. Ele é a vida, ele é o universo. A gente tem muito a aprender com o Ayurveda. Eu costumo dizer para os meus alunos que o Ayurveda ele vai viver muitas fases aqui no Brasil. Nós vamos ter crises, nós vamos ter reajustes, nós vamos ter outras formas de se colocar, certo? Eu trago muito essas reflexões e esse é o meu olhar quando eu vou tratar uma pessoa também, né? Eu não tenho pressa, eu não tenho uma dinâmica de fazer o Ayurveda no atacado, o Ayurveda na racionalidade, o Ayurveda na regra A, B e C. Porque para cada um, a regra pode funcionar de uma forma. E esse é o respeito à dinâmica e ao movimento da vida. Então vamos refletir sobre tudo isso, porque tem muito para a gente aprender e que a gente possa aqui aprender juntos.
Namastê.